Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Socorro, Leoa. Aqui, toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Esse é o nosso Socorro, Leoa, que tem como objetivo analisar a tua situação, uma situação que você está vivendo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento, e o tema de hoje é insistir, desistir ou superar. O Socorro Leoa, ele nada mais é do que um quadro aqui no perfil que tem como objetivo te ouvir, tem como objetivo te orientar, entender o que está acontecendo na tua vida, qual que é o teu momento, qual é a dificuldade que você tem em superar o teu ex e principalmente trazer um novo olhar no que diz respeito a entender esse fim de relacionamento de uma forma diferente. E aí, lembrando que tudo que você tem aqui de acesso no Socorro Leoa, isso é uma análise parcial das situações que vocês compartilham comigo pelo direct. E a cada semana eu seleciono algumas histórias que vocês compartilham comigo, mas eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre superar, quando a gente fala sobre feridas emocionais, a gente precisa entender que para você conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente, precisa acontecer uma cura completa. E para essa cura acontecer, você precisa passar por 4 fases do fim do relacionamento. A leoa ferida, a leoa confusa, a leoa consciente, a leoa fortalecida. E cada etapa dessas, você vai precisar curar feridas emocionais específicas, que cada uma de vocês carrega aqui no inconsciente. Trabalhar tudo isso na tua mente, a forma de compreender esse teu racional, compreender esse fim de relacionamento racionalmente falando e curar o local onde essa ferida emocional, onde essa sensação, esse sentimento de dor ficou aí dentro de você, que é aqui, ó, no inconsciente. E por que eu tô dando ênfase nisso antes da gente começar as nossas análises? Porque talvez você que está aqui, Leoa, consumindo os meus conteúdos, você que está aqui em todos os nossos encontros, em todas as nossas lives, você que assiste todos os stories, você que olha todos os rios. Talvez até a tua história já foi selecionada aqui, talvez até a tua história já foi analisada aqui, dentro do Socorro, mas isso que você tem acesso aqui, isso não é suficiente. Por mais que os conteúdos que eu trago aqui te ajudem muito, eu não tenho dúvida. Eu recebo depoimentos de vocês falando sobre como, de alguma forma, eu te ajudei a enxergar esse fim de relacionamento diferente. A questão, ela é mais a fundo. E quando eu falo isso, é que precisa ser percorrido um caminho aqui, ó, no teu inconsciente. Você precisa passar pelas 4 fases para você conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente. E isso eu mostro dentro do PDL, dentro do meu programa de superação, onde as minhas alunas têm acesso a tudo isso. Mas no momento, tá? Só para deixar claro, as inscrições elas estão encerradas, está sendo feito um acompanhamento com uma turma, mas eu já adianto para você, Leoa. Se você já entendeu, se você já chegou no nível de consciência de olhar para esse teu fim de relacionamento e entender que você tá travada, que você tá estagnada, que você tá lá na fase número 1, que as feridas não foram curadas. Eu quero que depois desse nosso Socorro Leoa, você clica ali no link da bio, você acessa a nossa lista de espera, você coloca o seu nome lá, para que na próxima turma você seja avisada, assim que as novas turmas forem abertas. Bom, vamos lá. Hoje o tema é insistir, desistir ou superar o ex. Eu achei essa análise aqui, essa história muito interessante, porque eu acho que chega um ponto que nem você, Leoa, sabe qual é o caminho que você deve percorrer. E aqui essa Leoa fala, né? Está bem difícil. Um relacionamento de 3 anos, onde ele tem uma filha do primeiro casamento,
onde ela tem uma filha do primeiro casamento, ele tem 2, éramos perfeitos um para o outro, mas o relacionamento começou a ir ladeira abaixo há 6 meses. Faz 1 mês que nos separamos, ele ficou com outra, se arrependeu e pediu para voltar na semana passada. Primeiro fiz da vida dele um inferno e domingo eu cedi. Já nesse primeiro trecho, a gente tem um ponto que precisa ser esclarecido. Essa leoa fala, né, que ela viveu um relacionamento de 3 anos, que num primeiro olhar era perfeito. Mas alguém aqui, de alguma forma, acredita que viveu um relacionamento perfeito em algum momento e esse relacionamento depois começou a ir ladeira abaixo? Coloca aqui nos comentários. Gente, vocês estão muito quietas hoje. Coloca aqui nos comentários para eu saber se em algum momento você achou que esse relacionamento era perfeito. Quando a gente fala sobre perfeição, a gente precisa começar a dar uns passinhos para trás e começar a entender o que te fez desenhar esse casamento com esse olhar perfeito. Quando a gente traz essa interpretação, ela vem carregada muitas vezes de um emocional que talvez em algum momento, em algum outro momento da vida, ele foi passado por algumas experiências amorosas ruins. O que eu quero dizer, em outras palavras aqui? Que emocionalmente falando, talvez o relacionamento que vocês tiveram antes desse ex, muitas vezes, era ruim. E aí, quando vocês começam um novo relacionamento com essa outra pessoa, você vai vir com uma interpretação, com um olhar de muitas coisas melhores. E aí, o ponto que eu quero que vocês comecem a perceber e entender é qual que era o meu referencial comparativo antes desse meu ex? Será que em algum momento o relacionamento que eu vivia, essa perfeição que eu desenhei, ela realmente acontecia? Ou será que em algum momento eu escrevi um relacionamento que na minha mente era perfeito, mas na vida real não era tudo isso? E aí o ponto que essa leoa traz, esse relacionamento começa a ir ladeira abaixo. O ponto que eu quero que vocês comecem a refletir era: será que na tua mente essa perfeição ela foi desenhada? Você internalizou essa perfeição? Ou era realmente isso? E o que aconteceu para esse relacionamento começar a ir ladeira abaixo? O que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes a gente desenha e a gente vivencia um relacionamento com muita intensidade. 2 pessoas intensas, muitas vezes 2 pessoas com uma regulagem emocional de amar muito, se entregar muito, viver muito intensamente. E aí, a realidade das pessoas, muitas vezes, ela vai esfriando, o relacionamento vai se perdendo. É como se você tivesse uma bomba emocional num período desse relacionamento, e aí as coisas começassem a desandar. E aí, aquilo que era perfeito, aquilo que estava muito desenhado, que era muito maravilhoso no início, começa a se perder, tá? Então, eu quero que primeiro vocês façam esse ponto, essa reflexão. Seguindo. E aí, faz 1 mês que nos separamos, ele decidiu se relacionar com outra, se arrependeu e pediu para voltar na semana passada. Primeiro fiz de tudo, fiz a vida dele um inferno e domingo eu cedi. Quando a gente trata de um fim de relacionamento,
Chega até a ser curioso esse comportamento, porque essa própria leoa fala, né: "Fiz da vida dele um inferno". Quando a gente trata de um fim de relacionamento, existe um lado dentro de nós que é o nosso ego ferido. Esse ego ferido, ele vem à tona na fase número um do fim do relacionamento, na fase da leoa ferida. De alguma forma, gente, todos nós temos esse comportamento, ok? Todos nós temos esse comportamento que se desenvolve em cada um de nós através de determinadas atitudes. E aí, o que acontece? Quando nós somos rejeitados, abandonados, trocados, agredidos de alguma forma, esse nosso ego ferido, ele é como se fosse um combustível. Quando eu leio isso, quando essa leoa fala, né, que faz um mês que nos separamos, ele já foi lá e ficou com outra, se arrependeu e pediu para voltar, e aí ela fala que ela fez de tudo, né, fez da vida desse ex um inferno num determinado momento. É como se esse ego ferido, ele fosse um combustível. Um combustível muitas vezes para uma raiva, um combustível muitas vezes para os nossos piores comportamentos, digamos assim. Você muitas vezes, Leo, é tomada por atitudes que racionalmente falando nem você sabe por que você fez. Sabe aqueles tipos de comportamento que muitas vezes até você se olha e pensa: "Meu Deus, realmente eu fiz isso? Eu tô doida, eu devo estar doida, esse meu ex me desequilibrou o meu psicológico". Na verdade, isso são os nossos motivadores, movidos pelo ego. São os nossos comportamentos mais primitivos. O nosso ego ferido, quando a gente não consegue trazer um nível de consciência e de compreensão mais profunda sobre isso, ele camufla o nosso estágio maior de consciência frente aos problemas. É como se você ficasse cega. É como se você agisse por impulsos emocionais, perdendo a capacidade de ter um comportamento muito mais saudável e assertivo, digamos assim. Só que, além disso tudo, o que aconteceu? Esse ex, movido pelo impulso, ele acha que eles não vão mais voltar, aliás, ele nem considera isso, talvez. E aí essa leoa fala: por eu ter mandado ele embora e por ter dito muitas coisas humilhantes, ele comprou uma passagem e está de partida para Inglaterra. Ele parte para segunda-feira e não estamos conseguindo fazer dar certo. Ele quer ficar lá entre 6 meses e 1 ano. E eu quero que ele volte em 3 meses, pois eu sei que em 1 semana não vamos conseguir fazer funcionar do jeito que era. Ele não sabe se quer ceder. Vocês conseguiram identificar 2 comportamentos muito específicos? De uma leoa tentando consertar as coisas, de um ex que simplesmente na cabeça dele já estava meio que encaminhado a vida dele, as resoluções que ele ia ter. E aí aqui a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais a fundo esses comportamentos. O ponto-chave dessa análise, a postura dessa leoa, é que, como ela mesmo fala, né? Tomada por um ego, por um sentimento de rejeição, por um amor muito intenso, ela se coloca muitas vezes numa postura invasiva. Isso é natural, é como se fosse o último grito de salvação, e talvez você também tenha, em algum momento, tido algum comportamento parecido com esse. Isso é um comportamento que muitas vezes vocês cometem de tipo, ainda vou tentar pegar com a última energia que eu tenho, com a última gota de amor que eu ainda sinto e fazer essa pessoa mudar de ideia e assim por diante. Muitas vezes acontece isso com vocês. E aí, o ex, prestem atenção,
ele já aponta atitudes que não são de reaproximação. Por mais que essa leoa diga, né, eu falei coisas humilhantes, eu falei que eu não queria mais ele na minha vida, esse ex ele nem pensou muitas vezes, né, nem, tomou atitudes que se aproximam de um olhar de reaproximação no primeiro momento. Entende que se ele tivesse em algum grau disposto a reconstruir, disposto a reconsiderar, a investir de novo nesse relacionamento, talvez ele teria pensado um pouquinho mais nessa oportunidade de trabalho, reconsiderado a rota. Às vezes a gente não quer ver algumas coisas muito óbvias que estão por trás do comportamento do outro. A verdade, nua e crua, por mais que esse ex diga que a ama, que sente falta da família, ele já tinha uma decisão traçada. O que acontece muitas vezes com você que está aí assistindo, não necessariamente essa leoa que eu estou analisando, é que você, com o teu comportamento muitas vezes pautado no teu ego, nessa insistência, você deixa de compreender os sinais que está por trás do comportamento do outro, sabe? E daí, dentro desse contexto, muitas vezes vocês querem sustentar um relacionamento que já era insustentável. Porque como essa leoa fala no início, né? O relacionamento já estava indo ladeira abaixo. Entendem o quanto muitas vezes vocês têm comportamentos movidos pelo ego, por um amor muitas vezes possessivo, por aquele desejo de querer e insistir em controlar, de comandar muitas vezes a vida de uma outra pessoa. E eu falo porque a Andressa do passado também era uma pessoa muito controladora. Só que existem coisas, Leoa, que não estão sob teu poder. E nisso você não aceita, você fica presa nessas feridas da fase número 1 do fim do relacionamento. E você entra num comportamento onde emocionalmente só gera ainda mais desgaste. É como se você quisesse colocar muitas vezes o teu amor, esse amor que você tem tanto aí dentro de você, goela abaixo nesse ex. Em vez de vocês muitas vezes recuarem alguns passos para trás e trazer um olhar de superação e de reconstrução, vocês insistem. Vocês até se colocam em atitudes de correr, de se humilhar, de ir atrás. E isso gera ainda mais ruído entre esse relacionamento. Entende? Vou colocar mais o trechinho da história aqui. E aí, esse ex, ele diz que não é justo, que o certo seria terminar, mas ao mesmo tempo ele fala que ama. Enquanto isso, essa leoa quer tentar resolver tudo isso em uma semana, porque é o tempo que resta para eles dois. E aí, no fim das contas, esse ex vai, ele manda uma mensagem dizendo que não queria se separar, dizendo que era para ela esperar, para que quando ele voltasse da Inglaterra, ele iria voltar para casa. Só que entende o quanto muitas vezes você, leoa, é responsável por estender o sofrimento de um término, por não aceitar, por não querer deixar ir, por não querer perder.
o teu ego toma conta e às vezes você tenta controlar esse comportamento desse ex, que tá confuso. Porque nitidamente, se ele tivesse certeza do que de fato ele queria, ele teria pensado 2 vezes. E aí o que que acontece? A gente tem 2 pessoas aqui. Um ex falando que ama, mas que acha melhor ficar separados, mas que quando ele volta eles vão ficar junto. E o outro, a postura dessa leoa, muitas vezes tentando resolver. Por que que eu trouxe essa análise aqui hoje, gente? Insistir, desistir ou superar. Eu quero que fique muito claro para vocês que insistir talvez é o que você fez em um determinado tempo, assim como essa leoa fez, ela tentou insistir, ela tentou resolver. Só que a verdade é que o que um não quer, 2 não fazem, né. E aí esse ex que tá confuso, faz com que você fique ainda mais presa nas feridas da fase número 1 do fim do relacionamento. Muitas vezes a mágoa, a raiva, a dor da traição que não foi curada, a revolta de não conseguir se impor, de não conseguir muitas vezes fazer com que esse ex mude de ideia, que ele reconheça o relacionamento de vocês, que ele aceite a tua opinião, o teu desejo. Às vezes, leoas, vocês acreditam ter um poder mágico de consertar tudo, ter a vida exatamente do jeitinho que você queria com esse relacionamento. Só que infelizmente, você não tem esse poder. Então não adianta. Entende que não vai para frente. Coloca isso de alguma forma na tua mente. O segundo comportamento, desistir. E quando eu falo desistir, é quase como deixar o barco à deriva, esperando que o ex decida, deixando a vida se resolver, sem tomar uma atitude, sem conseguir se posicionar. Assim como essa leoa, talvez, quando ela fala: "Eu não consigo me impor por amar ele e saber que ele me ama". E aí você, às vezes, fica presa num relacionamento que já não estava dando certo do jeitinho que estava, mas você também não tem o poder sozinha de mudar. E nisso você se coloca sentada num banco de reserva. Principalmente você que alimenta sentimentos por esse ex, esperando que ele volte, que ele mude, alimentando muitas vezes feridas de dependência emocional, se colocando refém das decisões do teu ex. E assim, você espera que ele escolha, que ele se decida, que ele consiga organizar a confusão mental. Afinal de contas, você não conseguiu fazer ele mudar de ideia. E aí você acaba tolerando situações, porque lá no fundo você alimenta uma expectativa, uma esperança de que talvez ele mude. Só que isso só te prejudica porque em determinado grau é como se você tirasse da tua própria mão o poder de fazer essa história ser diferente. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? E por fim, a gente precisa trazer o terceiro cenário, que é superar. E quando eu falo em superar, é limpar, é curar, é evoluir. Quando eu falo numa situação dessas, que essa leoa ela precisa superar, eu não tô falando que jamais
na vida dela, essa leoa e esse ex, eles vão ficar juntos, até porque existe um amor ali dentro. Se vocês lerem aí, vocês vão ver, né? Ela fala que ama, ele fala que ama também. Eu tô falando aqui que enquanto você não melhorar como mulher e esse ex também fizer a parte dele, sair dessa confusão, ele também ter clareza das coisas, enquanto essas duas pessoas não fizerem esse processo, não existe uma possibilidade de reconciliação. Às vezes, Leoa, você fica sempre batendo na mesma tecla que já está afundada. Esse relacionamento, ele não acabou por acaso. E esse relacionamento, ele também não vai ser reconstruído por acaso. Porque você só vai conseguir isso se em algum momento você se tratar. E quando eu falo se tratar, é realmente olhar para esses comportamentos, para as feridas que de alguma forma ficaram armazenadas, porque a gente está falando de uma separação aqui. A gente está falando de um fim de relacionamento e sempre alguma interpretação vai ficar registrada na tua mente, registrada no teu inconsciente. Leoas que estão aqui hoje, a verdade é que se você não aceitar, se você não entender que mágoas foram geradas, que emoções, que tristezas ficaram acumuladas, e que para você conseguir seguir a tua vida, para você conseguir superar, você precisa passar por 4 fases. As 4 fases do fim do relacionamento e evoluir. Não adianta. Não adianta você ter as melhores intenções, não adianta o teu ex ter as melhores intenções em reatar. O perigo disso é você e o teu ex, diante desses retalhos, dessa análise que eu fiz aqui, é você e o teu ex tentarem, mas o relacionamento fracassar de novo. E eu não tô falando aqui que não existe uma possibilidade. O que eu quero mostrar para todas vocês é que, independente se você e o teu ex ficarem juntos ou não, esse relacionamento, ele só vai ser possível quando você e o teu ex se curarem. Porque, emocionalmente falando, ele também tá cansado. Emocionalmente falando, o relacionamento já estava insustentável, senão não tinha acabado. O que tem que estar muito claro aqui, gente, é que não importa o futuro. Não importa se você vai voltar com o teu ex, não importa se o teu ex era perfeito na tua cabeça e você quer voltar com ele, ou se você vai conhecer uma nova pessoa. O caminho a ser percorrido, ele é o mesmo. Olhar para esse término, trabalhar o teu racional, compreender, trazer toda essa sabedoria que eu sei que você tem, sob uma ótica diferente, só que isso muitas vezes sozinha você não consegue, porque você vem com o teu ego, com as tuas críticas, com os teus julgamentos, com o teu olhar cansado, com o teu olhar cheio de mágoa. E também passar pelas 4 fases, para que de fato você consiga superar esse fim de relacionamento, superar toda essa carga emocional que ficou aqui dentro. Então, não importa se o foco é, talvez, reconquistar, reatar com essa pessoa. Enquanto você não descobrir uma nova versão tua, enquanto você não conseguir olhar para essas feridas e mudar
passar pelas 4 fases e curar cada uma dessas feridas que ficaram aí dentro de você? Não adianta. Porque se você não mudar, se você não evoluir emocionalmente falando, você pode até voltar com o teu ex, mas não vai dar certo. Porque são as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos, os mesmos defeitos, os mesmos egos brigando, uma briga de gato e rato muitas vezes, atitudes que não passaram por um processo. Só que enquanto você não entender isso, você vai continuar insistindo. Você vai continuar colocando a tua energia, desgastando emocionalmente mais ainda. E principalmente dando mais ênfase a todo esse ruído que aconteceu dentro desse relacionamento. O processo emocional de um fim de relacionamento não é sobre insistir, desistir, e sim sobre superar. É isso que eu ensino dentro do programa Despertar do Leoa para as minhas alunas. Aceitar é um ponto final crucial para você conseguir entender que você precisa trabalhar o teu racional, a tua forma de enxergar, o teu ex, o comportamento, esse relacionamento, para assim curar isso dentro do teu inconsciente, que é o que eu mostro dentro do PDL, e evoluir. Para quê, Andressa? Para que tudo isso? Para que você tenha um futuro diferente. Caso contrário, vai ser um relacionamento, cacos de um relacionamento, onde você, com a tua mão, vai querer juntar esses pedacinhos. Só que, infelizmente, o que acontece? Você vai se cortar. Enxergue isso que eu tô falando aqui para você hoje, que não importa o vaso onde vai ser colocado essas flores desse relacionamento. O vaso atual tá quebrado. Você sozinha não consegue reconstruir ele. O seu ex também não. A gente precisa de 2 pessoas dispostas. Só que, infelizmente, se não acontecer um processo de reconstrução, curar essas feridas, colar esses pedacinhos, todos eles, não vai ter, no final disso tudo, um vaso para que sejam colocadas as flores desse novo relacionamento. Não é sobre insistir, não é sobre desistir, é sobre superar. E por você. O processo, ele inicia por você. Ah, Andressa, mas e se eu melhorar e o meu ex depois não quiser ficar comigo? O problema é dele. Você vai estar muito mais evoluída. Você vai estar curada. Seja para voltar com essa pessoa, se for da tua vontade, ou encontrar um novo amor, ou curtir a tua vida e a tua fase de solitude. É sobre isso. Minhas leoas queridas, espero que vocês tenham gostado desse nosso Socorro Leoa de hoje. E para você que está assistindo aqui no YouTube também, reforço esse convite. Se você quer ter a sua história compartilhada aqui, analisada aqui, deixa ou nos comentários aqui, ou se você preferir, anonimamente lá pelo direct do Instagram também. Vai ser um enorme prazer poder escolher a sua história, analisar você aqui, tá bom? Um grande beijo e até!